Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Quinta de Evangelho, quinta de melhorar nosso astral, a psicosfera, falar de coisas boas, né, Iris? Animar um pouco. Tava tão animado aqui antes do programa. Não tava? Tava uma festa. Cheio de gente bonita no debate na Rio, né não? Aí chegou nós dois aqui, a gente tinha que trazer as crianças para dar uma animada. Meio desanimados, né? Chegaram assim meio desanimados. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falar de Jesus, falar do bem. Eu queria agradecer, começar agradecendo, porque agradecer é sempre bom, o pessoal lá do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, que me convidou para a palestra. Adorei estar lá com vocês, gostei muito, muito. E eu estava até comentando com o Hernani que eu era a garota do Evangelho, agora eu sou a vovó do Evangelho, que já tem muito tempo, né? Mas eu falo Evangelho, foi legal falar de Livro dos Espíritos. Foi legal, eu gostei muito, muito obrigado. Eu queria dar os telefones também para poder vocês participarem conosco. O telefone fixo aqui da rádio, 3386-1400, repetindo, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, 984867633. Você pode ainda ver no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, tá? Tá lá passando o programa ao vivo. Ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Já estou lá. Já está aí? Isso. Maria Silva já entrou. E aí colocar o seu comentário. E eu queria pedir a você, né, que por caridade, por gentileza, vai lá, dá o seu like no YouTube, vai lá no Face, curte, compartilha, porque é importante esse engajamento para a rádio, é importante, né, para a gente poder continuar fazendo o programa, para a rádio também, para divulgar a doutrina espírita. Divulgar o espiritismo também é um ato de caridade, principalmente nesse mundo, né, que está tão difícil você divulgar coisas boas. Todo dia você acorda e você entra nas redes sociais pensando assim, o que tem de ruim agora? Porque dificilmente é uma coisa boa. Ou a gente entra para rir, a gente entra para se divertir e a gente acaba saindo ali às vezes mais... E o MAP está cada vez mais lotado, quer dizer, tem mais sofrimento, mais problema, mais dificuldade. O fato do MAP estar lotado eu gosto, né? Porque significa que pelo menos as pessoas estão buscando, sendo socorridas, né? E estão sendo socorridas. Sobre o que a gente vai falar hoje? Capítulo 104, Vinha de Luz nos Mesmos Pratos. Esse capítulo é muito legal. Por que é muito legal? Porque ele fala, nos mesmos pratos, ele fala de uma passagem, né, ali de Jesus, quando ele fala de quem vai trair ele. E Emmanuel coloca de uma forma maravilhosa. E às vezes a gente se sente tão angustiado, né, com as traições, com as incompreensões, da onde vem a incompreensão. Uma coisa que a gente chama muito é o fogo amigo, né? Às vezes a dor vem de onde você menos espera. Às vezes você espera que venha do inimigo e quando você olha, caramba, vem do amigo. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria que não tivesse nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. E aí, Hernani? Eu acho que isso mostra, né, que a programação reencarnatória, por mais que você... E eu falo sempre isso nas passagens de Jesus. Eu acho que o maior exemplo que eu vejo, sendo espírita há muitos e muitos anos,
sobre as passagens de Jesus, o convívio dele com os apóstolos, com os discípulos, com o que acontecia, né, as desobsessões, os milagres, era o nível de controle parcial que ele tinha sobre o que estava acontecendo na encarnação. Por isso que ele falava que o meu reino não é desse mundo. Na realidade, por Jesus, Judas nunca o teria traído. Eu acho que ele fez de tudo para que isso não acontecesse. Tanto que ele fala, você vai me trair. Mas Judas vai lá, insiste e faz a traição. Ele avisa, olha, um de vocês vai me trair. Aí todos ficam, né, se questionando. Era melhor que você não tivesse nascido. E iria acontecer com o Filho do Homem aquilo que está escrito. Então, Jesus, nesse momento, ele mostra o seguinte: mesmo ele, o espírito mais preparado, o espírito mais suportado pelo plano espiritual, porque existiam espíritos de alto grau de iluminação acompanhando ele pelo plano espiritual, né? Por isso que nós confundíamos Deus, Jesus e o Espírito Santo como a Santíssima Trindade, quer dizer, tinham espíritos de alto grau, anjos foram alocados para vir aqui para anunciar a vinda dele. O espírito mais elevado dentre os homens era João Batista, estava encarnado entre eles. Maria, um espírito amorosíssimo, quer dizer, ele tinha um suporte enorme de espíritos de alto nível, o melhor que se tinha. O melhor que se tinha estava para suportar a vinda de Jesus, para que ele pudesse, dentro do ministério público dele, mudar a história do planeta em 33 anos. Então isso é indiscutível. Então Jesus estava ali, o único espírito puro entre nós, com uma linha direta com Deus e suportado pelos espíritos de maior capacidade que existiam na época para receber e apoiar a mudança de estágio do planeta, né, para a mensagem do Evangelho que a gente está estudando hoje. Então estava tudo pronto ali. Mesmo assim, o controle dele era parcial. Era parcial porque aconteciam coisas que não estavam previstas. E ele diz, o Filho do Homem seria entregue de qualquer forma. Não precisava que você cometesse esse erro. E antes de cometer, ele avisa, você vai fazer. Quer dizer, ele fez de tudo para que Judas não cometesse o erro. E Judas vai lá e comete o erro, e suicida, e dá um trabalho desgraçado que a gente sabe, e aí volta como Joana d'Arc, e aí cria aquele sentimento todo de vamos buscar, vamos socorrer, porque ele era um dos apóstolos. Então a nossa vida aqui na carne, ela é cheia de imprevisto. Se a de Jesus, com foco total de toda a galáxia, com o apoio total que ele tinha, tem os imprevistos do cara, do livre-arbítrio do cara, né, das dificuldades morais dele serem mais fortes do que ele avisando, você vai me trair, você vai sofrer, era melhor que você não tivesse nascido, mas mesmo assim, imagina os crimes que nós vivenciamos no dia a dia aqui. Então eu acho que essas passagens de Jesus, em que ele faz de tudo para que não aconteça, ele faz de tudo para que evite, ele dá todas as mensagens e assim mesmo acontece, mostra que é imprevisível, assim como Pedro negou, né? Tudo isso é avisado, olha, isso vai acontecer e você vai se arrepender muito por ter feito. Mas a pessoa, pela fraqueza moral, pela dificuldade do que está acontecendo, vai lá e comete. E por que era previsível? Previsível por tudo que ele estava vendo que ia acontecer. Pelo conhecimento dele da nossa alma. Emmanuel fala muito isso, né? Vocês estão vindo numa estrada, numa determinada velocidade, tem um buraco depois da curva. Eu estou daqui de cima olhando. É certo que você vai cair no buraco? Não. Mas pela velocidade que você está vindo, pela forma que você dirige, provavelmente você vai cair. Então isso que eu acho interessante nessas passagens de Jesus. Ele prevê, ele tenta evitar, ele tem todo o apoio para isso, mas muitas das coisas o surpreendem. Alguns espíritas ligam e falam, pô, Hernani, não era surpresa, isso já estava previsto. Não, isso é surpresa. Era impossível que ele falasse o que ele falou se ele quisesse que a situação... Mais claro era impossível. Ele foi muito claro. E acontece tudo que a gente conhece, a história, né, da traição, o quanto isso foi pesado para Judas, o que levou ao suicídio dele, né? Ele não fez aquilo pelo suborno das moedas, né, pela recompensa, não era nada daquilo, tinham outras condições morais que ele achava que iria acontecer, mas o fato é, Jesus tinha um controle parcial dessas pequenas nuances, desses pequenos problemas, né, que é o determinismo relativo do ser humano. E que acontecia? O controle do plano geral, do que ia acontecer no final, dele ser entregue, né, da crucificação, das mensagens dele escritas, né? Isso ele tinha. Isso o plano espiritual estava preparando para que acontecesse, mas não precisava ter tanto sofrimento. Eu acho que cada encarnação nossa é isso. De um modo geral, a gente está cumprindo
total ou parcialmente, com exceção do suicídio, mas total ou parcialmente aquilo que nós programamos. Mas não precisava de tanto sofrimento. Se nós escutássemos um pouco a voz do mentor, seguíssemos o Evangelho, tivéssemos mais consciência dos erros que estamos cometendo e que mesmo assim acabamos de cometer. E aí vem o sofrimento. Eu diria que se nós escutássemos um pouco, até os nossos pais, né? É. Ou a nossa consciência também, né? Se a gente escutasse os nossos pais, a gente já ia evitar, né, uma gama de sofrimentos. Vamos lá, irmãos. A primeira parte que eu achei muito legal é um pedacinho curtinho, né, que a gente leu dessa vez, porque eu não queria perder o foco. Essa ceia, ela é muito riquíssima, mas eu ia perder o foco do que o Emmanuel estava falando se a gente lesse mais. A primeira parte que eu achei mais interessante, ele diz assim: é aquele que comeu comigo no mesmo prato. Essa frase e essa passagem de Jesus, o fato dele mostrar, né, o traidor, aquele que comeu comigo no mesmo prato, ela tem um simbolismo incrível. Por quê? Porque Jesus mostra que aquele que pode te trair é aquele que está do seu lado. O outro, que já diz quem é, que já diz que é teu inimigo, ele não pode te trair. O outro, ele já está contra você. Não. O outro, você não está esperando nada dele. Desculpa. Mas aquele que pode te trair é aquele que está comendo do seu prato. Então, às vezes, a gente passa por situações nas nossas vidas, porque eu acho muito interessante pegar aqui Jesus e trazer para a nossa vida. Trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso cotidiano, o ensinamento, o aprendizado, como Jesus lidou com esse aprendizado. Então, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, as pessoas me procuram no atendimento fraterno, fala assim: Iris, eu tenho um problema dentro da família, porque a família não me compreende, o meu marido me trai, ou a minha filha, né, não se dá comigo e está sempre falando mal de mim, ou às vezes é um amigo no trabalho. As pessoas se ressentem muito, né, quando são injustiçadas, traídas por alguém que ama, ou por alguém que deveria, né, proteger, por alguém que deveria apoiar. Então, quando a gente pega e lê isso aqui de Jesus, a gente pensa assim: puxa vida, Jesus era o único espírito puro que pisou na terra. Jesus escolheu a dedo os seus 12 discípulos, escolheu em encarnações anteriores, porque quando eles chegam aqui, ele já sabia quem ele queria para divulgar o seu evangelho, e um deles vai e falha. Nós somos falíveis, foi o que o Hernani falou. Né? Nós somos falíveis. E porque nós somos falíveis, às vezes a gente toma a atitude errada. O mais importante que a gente tem que pensar, quando a gente está vivendo esse sofrimento, quando a gente está vendo isso, é essa segunda passagem que Jesus disse aqui. Olha só. O Filho do Homem vai, como está escrito, ou seja, o Filho do Homem ia cair. Ia morrer. Ia desencarnar. Tudo aquilo ia acontecer. Como estava escrito nas profecias. Como estava escrito. Então, o que eu digo para a pessoa que está sofrendo é: não culpa o opressor pela sua opressão. A sua opressão, ela está acontecendo porque é uma lei de ação e reação. Se você não tivesse lá nas suas matrizes alguma coisa para resgatar ou para aprender em relação à humilhação, você não ia ser humilhado. O humilhado de hoje foi quem humilhou ontem. Se você não tivesse nas suas matrizes ali, né, um resgate da traição, você não seria traído. O traído de hoje foi o traidor de ontem. Então, conhecendo a lei de ação e reação, a gente não precisa se preocupar. Jesus não precisava ser traído porque ali ele veio em missão. Mas no nosso caso, a gente sabe que o que acontece com a gente o escândalo é o inevitável, mas ai de quem cometa o escândalo. A gente não precisa culpar o opressor pela opressão. Porque se a gente está vivendo um momento da nossa vida onde a gente está passando por determinada dor, prova, às vezes provas silenciosas, eu vejo as pessoas falar assim: as pessoas não sabem o que eu sofro, eu estou rindo, mas as pessoas não sabem o que eu sofro. Às vezes são provas silenciosas, dentro de casa. Eu costumo dizer assim que as piores agressões são as agressões feitas por quem deveria proteger.
né? Sejam elas verbais, sejam elas físicas. Então, quando a gente pensa assim, se eu estou passando por qualquer coisa, eu não estou dizendo aqui que você está passando por uma agressão, qualquer agressão, que você tem que ficar sendo agredido, não é nada disso. Buscar o conforto, a melhora, faz parte do aprendizado. Tentar se salvar a vida, proteger, é lei de proteção. O que eu estou dizendo é que você tem que olhar o outro, né, com piedade, porque o algoz de hoje vai ser a vítima de amanhã. E era assim que Jesus olhou para Judas. Foi assim que Jesus olhou para Judas. Quando ele diz assim, ai de quem trair, porque esse era melhor que eu não tivesse nascido. Porque ele sabia o que ia acontecer com Judas, né, como aconteceu. Porque na história lá de Joana d'Arc, ditada por ela mesma... Ela é traída. Judas vira Joana d'Arc, que sofre tudo que fez Jesus passar, é traído, né, e morre na fogueira. Depois de ter... né, libertado a França. Então, a gente começa a perceber, o que Jesus está dizendo aqui, é que essa questão entre a prova e quem está fazendo a gente passar pela prova, ele é só um instrumento. Se não fosse ele, seria outra coisa, outra pessoa. Então, o ideal é assim, eu não posso ficar com raiva daquele professor que está me aplicando uma prova difícil para a qual eu não estudei. Eu tenho que ficar com raiva de mim que não estudei para passar na prova. Então, assim, a prova é difícil, eu vou me esforçar muito mais para sair vitorioso e que se dane o professor, né? Porque ele não é o dono da escola, ele não é o dono da matéria. Eu vou me esforçar o suficiente para passar naquela prova. Eu lembro que, às vezes, né, as meninas, quando se davam mal numa prova, falavam assim, mãe, todo mundo se deu mal nessa prova. Eu falei assim, olha, todo mundo é muita gente, eu só precisava de uma nota boa naquela turma e tinha que ser a tua. Então, assim, não foca no todo mundo, foca em você. Então, o que a gente precisa pensar e o que a gente precisa aprender na vida é vivenciar as dificuldades que Jesus passou e como ele se saía dessas dificuldades. Ele disse pra gente assim, olha, o seu sofrimento você vai ter que passar, infelizmente. Tem uma maneira de resolver. O amor cobre uma multidão de pecados. Então eu posso, com o amor, cobrir uma multidão de marcas perispirituais. O que são pecados? Marcas perispirituais de compromissos que eu me comprometi diante da lei divina, diante da lei do universo. Então eu trago aquelas marcas perispirituais, que são as matrizes que estão atraindo para o meu universo o reajuste com a lei. Então eu estou atraindo pelas minhas marcas perispirituais, no ombro, no coração, na cabeça, no estômago, eu estou atraindo essas marcas, né, do universo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o universo e aí eu vou ter que responder com o meu aprendizado, com a minha prova, com a minha dor, com a minha expiação. Agora, se eu tenho uma marca perispiritual muito forte, eu nasço com ela e eu fico o tempo inteiro socorrendo pessoas relacionadas a essa marca, o que acontece com a minha marca perispiritual? Ela vai desfazendo, ela vai desfazendo, ela vai desfazendo. Hoje a gente está vivendo um momento muito complicado, que é a discussão do aborto. E que eu falo para todo mundo o tempo todo. Quem é espírita, quem é cristão, ou quem, mesmo assim, não é espírita, não é cristão, mas conhece a fetologia, né? Estudou a fetologia, não pode ser a favor do aborto em hipótese nenhuma. Mas se o aborto for legalizado, o que a gente não quer em hipótese nenhuma, porque a gente vai lutar para proteger quem não tem a consciência, porque é isso que faz as pessoas que têm consciência, protegem quem não tem a consciência. Mas se isso for legalizado, a responsabilidade é individual. Claro. Porque não importa que seja legal, ou seja, permitido, vai continuar sendo imoral. Vai continuar sendo um crime, vai continuar trazendo marcas perispirituais gravíssimas para a mãe, para a criança, para o médico, para todos os envolvidos. Então, às vezes a gente fica tão angustiado com algumas coisas que não estão na nossa mão resolver. Eu também fico. Mas o que a gente precisa é entender que, por mais que pareça que o caos está operando, não está. Deus está no comando de todas as coisas. Mas o que eu acho que Jesus faz e que é interessante é que ele não deixa de falar. Ele não deixou de alertar Judas. Não, por mais que estivesse escrito nas profecias que ele ia ser entregue e que ele tivesse certeza que Judas ia fazer. Ele tinha uma chance de salvar Judas ali. Imagina naquela hora, né? É a mesma coisa. A gente também não vai deixar de falar, olha, isso não tá certo, você não deve fazer isso. Ué, ele fala pra Pedro, né? Depois que o galo cantar pela terceira vez, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Ele avisa ele. E isso vai pesar em você.
Sim. Porque eu sei o quanto sim. você vai ser duro. Então, cuidado que vai fazer. Mas mesmo assim, você vai lá e faz. Sim. E todos nós recebemos a oportunidade, infelizmente não direto de Jesus, a gente não está ali com ele para ele falar, Iris, não faz isso, Iris, não faz aquilo, mas a gente recebe do mentor, a gente recebe de um amigo, a gente recebe no centro espírita, na igreja, na revelação, a gente recebe, porque o plano espiritual está ativo trabalhando no bem. Quem imagina que o plano espiritual não está ativo trabalhando no bem, não sabe o que está dizendo. Ele está ativo trabalhando no bem, trabalhando na nossa evolução. E sempre teve. Mas respeita o livre-arbítrio. Respeitando o livre-arbítrio. Olha só, na passagem de Jonas, quando Jonas lá, lembra Jonas, que é comido pela baleia, e aí no terceiro dia se salva e vai dar um recado? No fundo ele morreu ali, né? E apareceu de novo. Tem que ler essa história é lindíssima. Adoro a história de Jonas. Ele tinha que dar uma mensagem ao povo de Nínive. Ele tinha que ir lá falar com o povo de Nínive que Deus ia destruir Nínive porque eles tinham se corrompido a tudo. Né? A libertinagem, tinham se corrompido. Ele aparece ao povo de Nínive depois de 3 dias. Ele não queria dar a mensagem, ele não queria ser profeta. Aí ele sai num barco. Aí começa uma tempestade absurda. Ele fala para os caras do barco, ó, Deus está fazendo isso por minha causa. Me joga no mar que vocês vão se salvar. E aí jogam ele no mar, ele é comido pela baleia, né? E aí depois ele aparece em Nínive já. Quando ele chega lá e ele fala para aquele povo Deus vai acabar com vocês, vai acabar com vocês porque vocês se corromperam. O rei, né, lá do local, né, o representante, ele fala assim, não, peraí, não vai não. Chega para o povo e diz assim, vamos fazer penitência. E aí eles se cobrem de cinzas, de sacos, fazem oração, ficam de joelhos, jejum e mudam a postura. Quando Deus olha o povo que mudou, ele vira e fala assim, não vou acabar com ninguém. E aí Jonas fica chateado. E ele fica assim, como você não vai acabar com eles? Eu vim aqui para avisar que você ia acabar com eles. Não, você veio aqui para dar o meu recado. Eu ia acabar com eles se eles não mudassem. Aí Jonas fica chateado, ele está encostado numa árvore, Deus queima a árvore, Jonas, você queimou a minha árvore, você está chateado que eu queimei a sua árvore, queria que eu queimasse um povo inteiro? Então nós somos Jonas às vezes. Quer tirar a vingativa, né? A vingança. Nós somos às vezes Jonas, a gente acha que não, quem fez isso não tem perdão, mas Deus, ele perdoa quem muda. Ele perdoa quem muda, assim como nós queremos ser perdoados. Então, o que a gente precisa entender disso tudo é que quando Jesus fala para Judas, é você sim. É você sim. Quando ele desnuda Judas, não é para esfregar na cara de Judas que ele é um traidor. Não é para isso. Ele só falou com Judas, né? Ele fala só para que ele pense bem o que ele vai fazer. Para que ele tenha uma possibilidade de não errar. Então, o tempo inteiro, Deus está nos alertando para que a gente tenha uma possibilidade de não errar. Então, toca no teu coração. Existem pessoas que erram tentando acertar. Que vai ali e fica, poxa, mas eu acho que está no conflito, eu acho que eu vou largar ele sozinho porque eu já ajudei muito e não estou ajudando. De repente, vou deixar ele se dar mal para ver se dessa vez ele vai, se aprende com a dor. Às vezes, a gente erra tentando acertar. Às vezes, essa opção é um erro, às vezes não é. Às vezes é um acerto, a gente não sabe. Livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio, ele tem livre-arbítrio e nós não somos o espírito puro, não temos o automatismo do bem ainda. Só que, eu falei isso inclusive na nossa palestra, na palestra que a gente deu lá no Núcleo. Só que o que acontece é que Deus sabe do que move o nosso coração. Então a gente consegue fingir para o outro, a gente consegue fingir para a gente, né? Eu estou fazendo isso com as melhores das intenções, mas Deus sabe o que move o nosso coração. E o que no final das contas vai definir tudo é o nosso sentimento, é a nossa vontade, é o nosso amor. Então, o sentimento de vingança, né? Gente, chegamos no comercial. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de uma passagem de Judas, né, onde Jesus anuncia quem vai traí-lo, aquele que vai comer, que vai botar a mão e comer do mesmo prato que eu. E aí a gente está aqui fazendo essa reflexão de que, na verdade, aquele que mais magoa a gente às vezes é quem está do nosso lado, é quem foi chamado junto para a caminhada. E por que foi chamado junto para a caminhada? Justamente, às vezes, porque tinha alguma coisa para resolver, né? Porque a gente sabe que quando a gente nasce num lar, a gente não nasce só num lar de amigos, a gente nasce num lar, também não nasce só num lar de inimigos, né? Porque Deus é pai. A gente nasce no lar, às vezes, com algumas questões para serem resolvidas. Então, às vezes, a gente sai no núcleo, não só familiar, mas no núcleo de amizade, no núcleo de trabalho. A gente tem a oportunidade de conviver, de se relacionar com pessoas que a gente precisava, né, de certa forma, e aí, pelas decisões tomadas pelo livre-arbítrio, a gente acaba se magoando. Mas lembrando sempre que quando a gente se magoa por dois motivos. Um, porque fazia parte do nosso resgate perispiritual, né? Outras vezes nem fazia parte do resgate, mas faz parte da nossa falta de virtude. Então, às vezes, a gente tem algumas mágoas que a gente tem que pensar assim, por que eu estou me magoando com isso? Isso não era para estar me magoando. Isso já era para eu ter isso consolidado. Isso não era para estar... Então, algumas coisas a gente tem que repensar também. Nem tudo é parte do passado. Às vezes, faz parte da gente não saber lidar com o presente, da gente não saber lidar com quem a gente é. Então, muitas vezes, a gente se magoa porque a pessoa está desnudando coisas importantes que a gente não está sabendo lidar. Então, esse mergulho em si mesmo, essa introspecção, às vezes, ela precisa ser feita, né? Vamos lá, que eu estou cheio de mensagem gostosa aqui. Eu queria mandar um beijo para Sônia Regina do Rio Comprido. Casal 20, boa tarde, paz e bem, amo muito vocês. E ela mandou um beijo, boa tarde para Yasmin. Vou mandar, Sônia. Ela vai ficar toda boba que você lembrou dela. Rosimar de Anchieta mandou uma tarde abençoada. Vandimar do Jardim América mandou o escudo do Botafogo aqui. Líder. É a líder do Brasileirão. Eu nunca sei nada, gente. Eu não conheço um jogador. No outro dia cruzou um lá, uma funcionária minha tirou foto com ele. Eu perguntei quem é seu marido. Todo mundo ficou rindo. Vandilmar, Jardim América. Oi, Iris e Hernani, mais um programa muito bom, parabéns. Por favor, as irradiações todas já coloquei, Vandimar, que Jesus te abençoe. Selminha de Honório Gurgel, boa tarde, Iris Hernani, ouvindo, dei o like, compartilhei, isso aí, gente, todo mundo na linha da Selminha. Programa muito bom e fica animado com as risadas da Iris. Gente, eu já rio à toa. Vocês falam isso, eu não paro de rir mesmo. Que Deus nos abençoe e ampare hoje sempre. Os nomes da irradiação já coloquei todos, Selminha. Ditinha Araújo. Ela mandou nossa foto, gente, olha que massa. Vou mandar essa foto pra mim. Ela mandou aqui pra gente. Boa tarde, primos. Iris muito inspirada. Obrigada, querida. Eu queria mandar um abraço. Peraí, que eu me enrolei aqui. Eu queria mandar um abraço pro Pedro Luiz do Valqueire, que está sempre com a gente também, mandou um abraço. Nosso poeta Luiz da Ilha mandou uma mensagem linda. Lembro-me de um texto contido nos Salmos Bíblicos. Nunca devemos esquecer que Deus nos livra de nossas aflições. Pode ser que a dor esteja ainda presente e o mesmo não tenha a perspectiva do futuro que muitos de nós temos. No meu entender, os consolados de ontem devem ser os consoladores de hoje. Lindo isso, né? E os consoladores de hoje podem ser os consolados de amanhã. Portanto, este, no meu entender, é o método de Deus. Isto é que o consolo seja mútuo. Saber que na aflição seremos consolados por emissários de Deus nos enche de fé, pois é pela ação mútua que Deus se torna o Pai de misericórdias. Um abraço para o Clube da Fraternidade dessa emissora. Lindo, Luiz, é exatamente isso. Muitas vezes a gente vê que as pessoas que foram socorridas, por exemplo, no Vale dos Suicidas, ficam aqui monitorando para que outras pessoas não cometam o suicídio. É verdade. Elas são comprometidas com o Vale, comprometidas com a Falange de Maria. Mas, infelizmente, ainda tem muito espírito incentivando o suicídio. Infelizmente, isso realmente... Encarnado e desencarnado. É muito triste, mas acontece. Eu queria mandar um abraço para a Janete de São Gonçalo, que disse que está adorando o programa. Ai, que bom.
Rosimar Alves Lucas Guimarães mandou um boa tarde. Valdec Boaventura, boa tarde, pessoal da Rádio Rio de Janeiro, do programa do Quinta. Mais alegria, como em todos os programas da rádio. Ai, que lindo. Isabel Smith mandou um boa tarde. Ana Maria, boa tarde. Iris, o que fazer para ajudar minhas irmãs? Brigaram já tem 2 anos, queria tanto que elas se falassem de novo, voltar a sair nós 3 juntas. A gente sempre tenta, né? Falar com uma, falar com outra, mas o que vai resolver mesmo é a oração. O que vai resolver mesmo é todo dia você vibrar, orar, fazer uma oração por elas, bem-aventurados aflitos. Mas olha, tem que ser todo dia. E pedir a Jesus que acalme o coração, que acalme os ânimos. Trocar as companhias delas, né? Espirituais, né? Trocar as companhias espirituais das duas. As duas provavelmente estão sendo incentivadas. E procura nunca levar de uma para outra nada que possa trazer animosidade. Porque às vezes sem querer a gente leva, né? Às vezes sem querer, não, fulano disse, não, e às vezes do nada. Então procurar... É o disse-me disse. É orar e vigiar, porque às vezes a gente é usado pelo mal para manter a discórdia. Então, orar e vigiar o tempo todo, estar em oração toda vez que estiver com elas, entendeu? E lembrar às vezes, poxa, era tão bom quando saíamos nós 3, quem sabe um dia, sem pressão, né? Mas já... plasmando na mente delas essa possibilidade desse reencontro. E olha, bota o nome das duas aqui que eu também vou botar na irradiação. Quem sabe a gente não consegue juntos, né, com o auxílio de Jesus, resolver isso. Paulo André, likeado e compartilhado. Adoro esse likeado dele, gente, é o máximo. Regina Oliveira, boa tarde, meu querido e amado casal. Amo vocês, peço vibrações. Sim, Regina na irradiação, que Jesus abençoe. Hamilton Veloso, boa tarde. Acordei hoje pela manhã, vi um dia lindo e imaginei, hoje é quinta, e não só uma quinta qualquer, uma quinta do Evangelho no MAP. Um forte abraço, vocês são ótimos, gente, adorei. Olha, vocês estão cada vez mais criativos, estou amando. Carmen Lúcia, boa tarde, amigos da rádio, já passei para dar o meu like. Clébia Chaga da Silva Melo, boa tarde, amigos. Abraços fraternos. Amigos fraternos. Já dei like 52, irmãos. Ai, que bom. Deixa eu ver aqui como é que tá. Já vou dizer para vocês. Aí a Yasmin passou de 100, isso mesmo. A Yasmin fica assim, ainda não me superou. Ô família. A Yasmin Turbina, ela compra. Eu vou trazer. Ela compra? Ela compra like. Denilton Oliveira, meu programa de quinta-feira, Casal Simpatia, Deus abençoe. Estou observando que tem uma galera de Itaipuaçu, Maricá, acompanhando a Rádio Rio de Janeiro. Olha que coisa boa. Um beijo grande para todo mundo. A gente tem uma prima, é Macaé, né, na Maricá, confundi. Então, é Macaé, mas a mãe dela tem uma casa no condomínio lá em Maricá, Tia Lúcia. Libânia Vieira, boa tarde. Eudineia Matos, boa tarde. Benzinhos, muita paz a todos. Ana Rosa, boa tarde. Amo a programação da rádio. Se Judas não tivesse feito isso, outro haveria de fazer para cumprir a profecia? Eu acho que ia ser pego de qualquer forma. Mas não precisava ser a traição, né? Ou ia ser ia ser entregue de qualquer forma, porque o Sinédrio já estava conspirando, se preparando para o... A traição já era o próprio Sinédrio. Se a gente parar para pensar, a traição é o fato dele ser judeu, dele nascer no meio dos judeus e os judeus o prender. Isso já é uma traição. Isso só, por si só, isso já cumpre a profecia. Não precisava que Judas... Uma injustiça, né? Estavam buscando um jeito, porque ele estava ganhando poder, né? Conhecimento. Assim, na minha opinião Hernani, o grande divisor de águas para a perseguição de Jesus foi Lázaro ter vindo à vida. Ah, sim. Porque todo mundo já tinha visto Lázaro desencarnado, já estava sepultado, os judeus já tinham ido lá, às portas de Jerusalém, já tinham rezado pro corpo. E quando ele sai com o corpo putrefado, né? E Jesus, com aquele cheiro Jesus é avisado, né? A Marta e Maria não vai. mandam, e ele falou, não vou porque tem que... Cumprir a lei, muito né? importante para acontecer. E foi isso, né? 3, 4 dias depois ele chega e Lázaro sai. Aí, naquele momento, meu amigo, imagina o que não explode em Jerusalém, né? O cara traz os mortos de volta à vida. E aí era contra, porque até então ele dizia o seguinte, né? Ele trouxe um cego está enxergando. Mas você não era cego. Isso era um embuste. Era mentira. Ele não era cego. Você pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso um morto acordou. Mas um morto que eles foram pessoalmente viram morto. Que todo mundo, viu, não tinha acabou. como. Aí naquele momento falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí aquela ciumeira
a raiva, aí começa a criar uma conspiração para pegar ele. Toda vez que o bem começa a sobressair, toda vez que o bem começa a aparecer, o mal vem e Quando cai eles em cima chegam para pegar forte, Jesus, né? Jesus fala para ele, mas eu estive o tempo todo aqui dentro, por que você vem à noite com batedores? Por que você não me pegou lá dentro De dia. de dia? Então já estava previsto, né? Sim. Queria mandar um abraço para Ana Rosa, que já disse que o like dela é certo. Beth Lima, boa tarde, casal amado. Jadete Gomes, boa tarde, querido casal. Amo sempre ouvir vocês falarem de Jesus. Sem esse programa, quinta-feira não tem graça. Ai, meu Deus, que linda. Marcelo, irmão Ribeiro, boa tarde a todos. Já dei meu like. A sua torta salgada na quinta-feira passada no mar. Ai, você estava lá, você comeu a torta. Ai, que legal, que bom, que bom. Eu adoro quando tem, porque ela faz uma pequenininha para mim. Se eu não fizer uma pequenininha para ele, quando eu faço para alguém que pede, ele fica com aquela cara de cachorro pidão, eu não aguento. Mas eu falei que eu estava de dieta, que não precisava fazer. Mas ela fez assim mesmo. Né? Eu faço. E a nossa secretária fica doida para comer. Eu deixo a torta lá para torturar ela. Inteira. Que aí ela não corta. Aí eu deixo uns dias. Aí um dia eu não aguento mais. Falei, não, Adriana, agora eu vou comer para você poder. Olha só, gente, ele tortura a Adriana, que cuida dele, faz tudo para ele. É muito bom dar uma torturada. Nossa, que é o amor da minha vida. Beijo, Adriana. Suzy Batista mandou um monte de coração. Ai, que coisa linda. Paulo Roberto Cândida, like dado, tamo junto, vocês ótimos como sempre. Só me trai quem eu confio, os desamores nunca, deles espero o mal. É verdade, mas a natureza só é deles. Porque já traiu, não fica triste, verdade. não. Marise Machado mandou um boa tarde. A Jadete perguntou assim, Iris, eu tenho dúvida. Ela faz o evangelho no lar, quando chega no final volta para o início. Não precisa fazer as preces. O ideal, se você quiser, pode fazer, não é que seja proibido. Mas o ideal do evangelho no lar é estudar 1 milhão de vezes, até a gente desencarnar os ensinamentos de Jesus. Porque a gente, sempre que estuda os ensinamentos de Jesus, a gente descobre uma coisa nova, um momento novo, uma outra maneira de ver. Jesus não cansa e nunca é o suficiente. Então, vai até o final e volta para o começo. Leia Ferreira dos Santos, Odaleia de Vista Alegre, boa tarde, casal lindo, muita luz para todos, obrigado, que Jesus te abençoe. Deixa eu ver o Face. O Face é só... Antes da gente... Queria mandar um beijo para Maria Silva, mandou um boa tarde. Luísa Paradiso, boa tarde. Eu acho que a Luísa Paradiso é a mãe do Bruno Paradiso. Luísa. Se for, manda um beijo pro Bruno. Maria Silva, o nome na radiação, já coloquei. Beijo, Alaide. Denise Carvalhes mandou um boa tarde. Geovândia Mota, boa tarde, paz de Jesus Cristo. Wani Amarante Viseu. André Luiz Mendonça, impressionante a didática como vocês abordam os temas do Evangelho e da doutrina espírita, trazendo para a ação no dia a dia. Parabéns. Obrigada, André, que Jesus te abençoe. Kátia Reis está sempre com a gente também, mandou um boa tarde. Valéria Fernandes, Iris, boa tarde, muito feliz por estar com vocês. Obrigado, gente. Me dá o Emmanuel aí, senão eu passo pelo Emmanuel. O Emmanuel é mais importante dessa história. Emmanuel, tem uma cadeira aqui para você. Cadê o Emmanuel, gente? Vem aqui, mano. Toma vergonha, vamos trabalhar. Nos mesmos pratos. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano, o irmão indiferente. Não obstante, o respeito que devemos a Judas, redimido,
convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifique com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Então, olha o que Emmanuel está falando. É importante a gente lembrar dessa parte, né? Mesmo sabendo que Judas está redimido, com respeito que a gente tem a Judas, tanto para que você, como discípulo, não caia no erro, para que você repense as suas decisões, as suas atitudes, as suas escolhas, quando uma escolha sua for ferir ou magoar um amigo, um irmão, quanto para você, que vai ser o testemunho, ou seja, que vai ser o magoado, que vai ser o ferido, aprenda com Jesus, né, a compreender e perdoar. Então, realmente, Emmanuel é tudo, gente. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima. Quando a inquietude e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Então, ele diz aqui, olha, a gente realmente, né, quando sofre a desilusão da vida, quando sofre esse tipo de prova, esse tipo de dor, não vai sofrer de quem é inimigo declarado. A gente vai sofrer daquele irmão de caminhada que vai errar, né? Que vai transviar. Não é, Hernani? É o que Judas sofreu, né? Como Joana d'Arc. Eu imagino que Joana d'Arc deve ter... Porque na encarnação você esquece o que você fez. Ela nunca imaginou, né? Eu acho, durante a encarnação dela, que ela teria sido Judas na encarnação passada. E quantas vezes ela deve ter perguntado, por que tanta injustiça comigo? Assim como a gente se pergunta, né? Ela continuava fiel, né? A Deus, a Jesus, né? E tinha uma mediunidade absurda. Provavelmente Judas também tinha mediunidade. Jesus escolheu os discípulos dele por mediunidade também. E por evolução, e né? Joana d'Arc tinha uma mediunidade absurda e Judas não mostra no Evangelho em nenhum momento essa mediunidade tão ostensiva assim, né? Outros, né, João, Pedro, Filipe, Tiago, tinham mais fenômenos, né, envolvidos com ele. Sabiniano Maia, boa tarde, Jesus sempre. Isso aí, Sabiniano. André Luiz, parabéns pelo trabalho que realizam. Abordam temas evangélicos e espirituais na aplicabilidade do cotidiano. Parabéns, casal do bem. Obrigado, André. Patrícia Reis, boa tarde. Arthur Santos, traição já é na cultura humana. São os mais próximos. Dói muito, mas temos que superar. Exatamente. E muitas vezes, né, aquela pessoa que trai, ela acaba sofrendo mais até nessa encarnação, né, com a traição, com o arrependimento, com o remorso, com a culpa, do que quem sofreu a traição. Tânia Regina, boa tarde, amigos queridos. Mandou um monte de girassol. Você sabe que girassol é minha flor predileta, né? Girassol e margarida. Azamor Gama, muito boa tarde, meus irmãos, ouvindo esse programa de luz e gratidão. Ai, que lindo, ele é lá da Taquara. Auriviana Maria, boa tarde a todos. Wanda Maria, boa tarde, casal queridos e ouvintes. Bom demais estar com vocês. Abraço fraterno. Penha circular. Rosinilda Barroso, boa tarde, queridos. As vibrações eu já estou colocando, tá? Eu só não repito aqui, mas estou colocando nas irradiações. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde, Hernani e Iris. O legal de vocês fazerem esse programa porque traz a doutrina com a mente resolvida e fazendo malabarismo. A mente não está muito resolvida, não, mas a gente está se esforçando, né, Hernani? Dá umas cabeçadas. De vez em quando um bate a cabeça aqui no outro, mas a gente resolve. Rosenilda Barroso, boa tarde, querido. As vibrações eu estou colocando. Maria do Carmo Ribeiro, boa tarde ao casal. Muito lindo o programa, gratidão. Já dei meu like, as irradiações eu já estou colocando. Ana Maria, boa tarde, obrigado pelo carinho. Os nomes eu já estou colocando. Rogéria Tavares, gratidão por mais um programa.
Ivan Barbosa mandou um boa tarde, que Deus continue abençoando. Sandra Monegalha, boa tarde, queridos. O estudo de hoje perfeito, eu sempre aprendo muito com vocês. Eu ia pegar aqui, mas não é aqui. Já lemos tudo aqui. Não, eu tô cheia aqui. O Fred de Ipanema, boa tarde, casal simpático. Antes de dormir, faço uma retrospectiva do meu dia. Se errei, peço a Jesus que me oriente para tentar reparar esse desvio. Se alcanço o objetivo, agradeço ao nosso irmão maior. Caso contrário, procuro não repetir o erro. Ai, que lindo. E o nome está sempre na irradiação. Eu queria mandar um beijo para a Célia de Curicica, que mandou um boa tarde aqui. Disse, o Hernani é carrasco. Torturador, coitada da Adriana. Ela gosta. Adorei. Ela adora. Adorei. Queria mandar um abraço para o Marcos Iglesias, da Ilha do Governador. Rogério, boa tarde, amigos. Os nomes da irradiação eu estou colocando todo mundo. Eu queria muito que a gente usasse esse tempinho para a gente pensar na nossa vida, né? Que muitas vezes a gente se sente traído, se sente magoado, se sente preterido, mas não necessariamente a pessoa está traindo, magoando e preterindo a gente. Às vezes a gente precisa repensar e avaliar a nossa vida, porque aí eu já estou saindo um pouquinho ali da passagem de Jesus, porque ele realmente estava sendo traído, mas às vezes a gente precisa repensar mesmo se aquela pessoa não deu sinais a vida inteira de qual era o posicionamento dela e se a gente queria que ela tivesse um outro posicionamento. Nos iludimos. Né? Não, porque às vezes a gente não respeitar o posicionamento do outro em algumas decisões. Então, às vezes, não. Eu acho que ele devia ter feito isso porque ele é meu amigo, porque ele é meu marido, porque... Não, né? A gente precisa entender e aceitar o outro como ele é. E se proteger, né, de algumas situações, porque a gente não pode querer mudar o outro, né? A gente pode ajudar o outro na sua caminhada, mas mudar o outro a gente não pode. Então, é o mesmo que a gente pense assim, eu tenho um irmão que é alcoólatra, né? Mas ele não ia fazer isso comigo, ele não ia roubar a bebida do meu bar, né? Não ia tomar minha cachaça escondida. Ele não ia tomar minha cachaça. Então, assim, não é por aí, né? Ele vai tomar. Então, uma vez eu escutei, né? Não vamos tentar o nosso irmão nas suas dificuldades. Então, se você sabe que aquele irmão tem aquela dificuldade, para que eu vou contar para uma pessoa que visivelmente conta tudo para todo mundo um segredo que eu não queria que contasse, por exemplo? Então, por mais que eu ame aquela pessoa, eu sei que ela tem uma dificuldade. Não é contra mim que ela está operando, né? É a dificuldade dela não conseguir se conter. Então, existem algumas questões que a gente precisa, sim, né, avaliar, continuar amando, mas entender que, às vezes, o outro não está pronto para aquilo que você está pedindo a ele. Então, eu acho que essas questões são questões muito importantes. O Marco Iglesias botou aqui, as palavras que emanam dos vossos corações fraternos iluminam o caminho por onde jornadeiam vossas luzes de esperança. Gente, que coisa mais linda. Eu vou mandar isso aqui para mim, para eu poder... Grava isso na tela. Poxa, eu vou gravar isso aqui para mim. Que coisa mais linda. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado por esse carinho. Nani, faz as nossas considerações finais. Quando eu vejo uma passagem dessa de Jesus, né? E estudo, né, a física quântica, o início da nossa evolução no universo, o nível que Jesus está no universo, né, envolvido na criação de planetas, né, na criação de códigos genéticos para a evolução dentro do planeta, em cada encarnação, e ele ter que vir aqui, encarnar entre nós, para ficar discutindo essas mesquinharias de traição, de comer no mesmo prato. Cara, Jesus, muito obrigado. O que eu sofro aqui não é nada perto do que você sofreu, porque o cara tá num nível tão alto, discutindo buraco negro, supernova, código genético para evolução espiritual, cuidando de assuntos tão mais importantes a nível universal, mas encarna entre nós, não consegue, né, manter a programação inteira, tem traição de Judas, umas questões tão mesquinhas, tão pequenas aqui a nível, que eu imagino como é que foi a conversa dele com Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos fala, você não sabe quem eu sou? Imagina Jesus pensando, meu Deus do céu, mais um maluco na minha vida, né? É isso, cara. Obrigado. Pensando dessa forma, realmente, você fez um sacrifício imenso por nós, porque tratar essas mesquinharias perto da sua responsabilidade é inacreditável.
É quase como se ele tivesse num jardim de infância, né? Nem isso, uma creche. Uma creche, vendo as crianças. Resolvendo as questões do chocalho, da fralda. E a criança encarando E o cara é ele. Einstein, E a o cara é criança Einstein. encarando ele, né? Dizendo, não vou fazer, não vou. É isso. É quase como realmente a gente realmente passar por isso. Gente, olha, tá acabando, eu não sei o tamanho da sua dor, mas você tem um pai que é amor e poder e bondade. Eleva teu pensamento. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.